Nós, mulheres, em algum momento da vida, a gente sempre sentiu algum vazio, que faltava algo. Faltava uma doçura, faltava uma sutileza ou mesmo um traço de feminilidade no nosso dia a dia. E isso muitas vezes vai se perdendo ao longo do tempo, principalmente na correria que a gente vive hoje. A gente vai deixando de lado essa doçura, que é uma das principais virtudes que Deus nos deu. Então, por que isso está se perdendo? Como a gente pode se reconectar com essa essência dos céus e a gente poder reverberar isso na nossa família, entre nossos amigos, na nossa igreja e no nosso ambiente de trabalho? E o mais maravilhoso disso tudo é que eu encontrei de forma sutil e leve de como ter essa essência de Cristo no dia a dia num livro. E esse livro me fez pensar de forma muito graciosa de como colocar isso em prática no dia a dia. O livro é o Feminina, escrito pela Karine Rizardi, emitido pela editora Vida. Esse livro aqui convida você a buscar, a se reconectar cada vez mais com a essência do feminino, o feminino próprio, esse que Deus te deu. Essa feminilidade, ela não vai te deixar fraca, mas você vai reverberar cada vez mais os principais traços desse presente lindo que é a feminilidade e a sutileza no dia a dia. E o mais interessante desse livro é que esse livro não é de ficção. A autora, a Karine Rizardi, ela fez um personagem fictício que se chama Barbara Williams para exemplificar justamente os temores que se vivem a mulher moderna. Então a Barbara Williams é uma mulher que trabalha demais, que está sempre sobrecarregada, que graças a Deus ela conseguiu um sucesso muito bom no trabalho dela, mas que ao mesmo tempo ela se sente desconectada de Deus e muitas vezes desconectada da feminilidade dela. E depois disso ela tem um encontro com a irmã que a indaga justamente sobre esse dia a dia dela, de ser mais durona, como isso está refletindo negativamente na família dela, ou seja, com o marido e com as filhas. E ao longo do livro ela mostra o comparativo do passo a passo de como ser essa mulher feminina relacionada ao dia a dia da Barbara Williams. Então eu achei isso muito criativo e muito extraordinário. E um dos pontos altos do livro é justamente quando ela fala dos 5 sentidos da mulher. Como você pode ativar os seus 5 sentidos? Afinal, é por meio deles que a gente começa a vivenciar cada vez mais o amor de Cristo e fazer a diferença na vida das pessoas. Então isso tudo está ligado aos sentidos que a gente tem, como a gente pode enxergar o valor de ser feminina no dia a dia. O livro te ensina a ter um direcionamento. Como você pode continuar sendo a cuidadora do seu lar e da sua família, mas ao mesmo tempo também tendo equilíbrio para o seu trabalho. Porque quando a gente faz tudo para a glória do Senhor, todas as outras coisas convergem para o bem de Cristo. Outra coisa muito importante também que a autora fala é sobre a química da feminilidade. Ou seja, que a gente precisa ter um primeiro passo, o primeiro contato com algo daquilo que a gente queira mudar. Depois a gente vai ter aquela parte de adaptação, onde vão ter os primeiros dilemas, os primeiros problemas, para a partir daí isso virar um hábito, isso virar uma rotina na nossa vida. E isso para qualquer coisa que a gente busque ser mais feminina. Por exemplo, ter mais autocuidado, cuidar mais de você. Cuidar mais da sua pele, do seu cabelo, ter um momento de descanso do seu corpo. Porque muitas vezes a gente está no ritmo tão alucinante, na correria do dia a dia, de trabalho, filhos, que a gente não tem um tempo para a gente se cuidar. E quando eu falo se cuidar, não significa que você tem que ir para um spa, passar o dia lá relaxando. Na maioria das vezes são atitudes simples que você fica mais descansada, dormir um pouco mais cedo, ler um livro em vez de ficar no celular, fazer pequenos passos de skincare antes de dormir, ter um momento maior para hidratar seu cabelo durante o banho, escolher um perfume novo para você no fim de semana, escolher também um hidratante que seja melhor para sua pele. Então tudo isso é zelo por você. Lembrando que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então quanto mais você cuidar bem dele, mais você estará honrando ao Senhor. Quanto mais você cuidar da sua saúde,
mais você vai estar honrando ao Senhor. Então, tudo isso vai exalar a sua feminilidade no seu dia a dia, mostrando essa delicadeza e essa sutileza que o Senhor nos deu. Tanto é que o símbolo do livro é uma borboleta, que mostra justamente essa transformação da mulher hoje em dia. O tanto que ela tem que buscar, o tanto que ela precisa se transformar quando está imersa naquele looping eterno de trabalho e de correria, sem tomar conta da sua vida espiritual com Deus, com a família e nem com ela mesma. Então esse livro aborda esses passos de forma leve para você transformar o seu dia a dia, se conectando cada vez mais com Deus. Veja também a resenha que eu fiz sobre esse livro no site casadavirtude.com.br. Aproveita também e me acompanha nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilha com suas amigas. Aproveita, se inscreve no canal, dê aqui o seu like, que eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui sempre quando tiver vídeos novos. Com amor, Vanessa.